O que você sente ao ver isso? O avanço tecnológico do cinema impacta a maneira como apresentamos uma história, mas são poucas as histórias que usam da estética como elemento crucial em suas narrativas. Não estou necessariamente falando sobre entender o que está acontecendo ou se imergir em tramas fantásticas, pois filmes como 2001, Uma Odisseia no Espaço e Star Wars já fizeram isso. A diferença é que, em Blade Runner, a história é pensada através de imagens. Existe uma diferença fundamental entre usar o cinema como veículo para uma narrativa e usar o cinema como a própria linguagem da narrativa. Ridley Scott compreendeu essa distinção quando mergulhou Los Angeles de 2019 em uma realidade visual que funciona como extensão direta da psicologia de seus personagens. Quando observamos a chuva perpétua que banha cada cena do filme, não estamos vendo apenas um recurso atmosférico, estamos testemunhando a materialização visual de um estado emocional coletivo. A água que cai incessantemente do céu carrega consigo mais do que poluição industrial. Ela transporta a melancolia de uma civilização que perdeu contato com sua própria essência. Cada gota reflete fragmentos de neon, criando pequenos caleidoscópios de cor sobre o asfalto molhado, como se a própria cidade chorasse lágrimas luminosas. Essa chuva se torna a protagonista silenciosa na narrativa, e você começa a perceber a genialidade por detrás do bioma e também da maneira como a atmosfera é retratada. Ela está presente quando Deckard questiona sua humanidade, quando Rachel descobre sua natureza artificial, quando Roy Batty contempla sua mortalidade iminente. Não é coincidência, é construção cinematográfica deliberada. Scott utiliza esse elemento como fio condutor emocional, criando uma continuidade sensorial que conecta todas as experiências dos personagens em uma única atmosfera compartilhada de incerteza existencial. Acostumamos a retratar o cyberpunk como uma mera crítica ao capitalismo tardio, e sua estética não passa de um acaso do avanço tecnológico, tornando as narrativas que vieram depois uma cópia barata ou perdendo o impacto que o subgênero tem a oferecer. Philip K. Dick, o escritor genial por trás dessa ficção científica e de muitas outras obras célebres, não tinha por que dar tanta ênfase nesses aspectos se seu material primário era escrita. O autor queria transmitir, acima de tudo, ideias. Provocar o sentimento do espectador pelo estilo é uma coisa, agora dar propósito a ele é outra. Levando em consideração isso, a iluminação neon que penetra através dessa chuva perpétua funciona como sistema circulatório da cidade. Os vermelhos sangram como se fosse uma paixão artificial. Os azuis destilam melancolia industrial e os verdes prometem esperanças fabricadas. Mas essas cores não são uma psicologia de cores baratas, pois elas não existem apenas para criar aquela beleza visual que reflete uma história superficial. Elas operam como código emocional que nos permite decodificar o estado interior dos personagens e até mesmo a sua ambiguidade na narrativa, como nós nos posicionamos diante daquele mundo ficcional. Observe como Scott orquestra a sequência em que Rachel toca piano no apartamento de Deckard. A luz filtrada através das persianas cria barras luminosas sobre seu rosto, fragmentando sua expressão em camadas de claridade e sombra. Visualmente, ela está literalmente dividida. Metade humano, metade artificial, metade real, metade construída. A fotografia conta a história de sua identidade fraturada mais eloquentemente do que qualquer diálogo poderia fazer. Jordan Cronenweth não está apenas iluminando uma cena, está esculpindo o significado através da luz. Como observou Andrei Tarkovsky, relacionar uma pessoa ao mundo inteiro. Esse é o significado do cinema. Blade Runner exemplifica essa filosofia ao transformar cada elemento visual em extensão psicológica dos dilemas universais que explora. A arquitetura dessa Los Angeles funciona como geografia emocional.
Os arranha-céus monumentais que perfuram as nuvens não representam apenas poder econômico, eles materializam a distância ontológica entre criadores e criações. Lá no alto, nas torres da Tyrell Corporation, banhadas em luz dourada, residem os deuses da engenharia genética. Embaixo, nas ruas escuras e apertadas, vagam suas criações, condenadas a uma incerteza de existência identitária. Essa verticalidade extrema cria uma metáfora visual constante sobre hierarquia e aspiração. Quando Roy Batty escala o prédio Bradbury nas sequências finais, perseguindo e sendo perseguido por Deckard, ele não está apenas fugindo fisicamente, ele está ascendendo simbolicamente através das camadas da própria existência. Cada andar que ele sobe representa um degrau em direção à transcendência, uma inversão gradual da ordem estabelecida. O movimento vertical se torna movimento existencial. O design de produção de Lawrence J. Poe complementa essa narrativa através da arquitetura. O apartamento de J.F. Sebastian opera como microcosmo perfeito do mundo exterior. Povoado por brinquedos mecânicos que dançam coreografias melancólicas, ele espelha a condição dos replicantes, seres criados para preencher vazios emocionais, condenados à solidão de sua natureza artificial. Cada boneco automatizado que habita os cômodos de Sebastian antecipa o destino de seus visitantes replicantes. Uma existência decorativa, programada para agradar, mas fundamentalmente isolada. Dentro desse apartamento, Scott cria uma atmosfera de intimidade artificial. A iluminação quente contrasta com a frieza das ruas, mas essa calidez é fabricada, assim como os próprios habitantes do espaço. É um lar construído por seres construídos, um refúgio de artificialidades que se reconhecem e se consolam mutuamente. A própria decoração, com seus tons amarelados e objetos vintage, sugere nostalgia de um passado que talvez nunca tenha existido, ou que existiu apenas nas memórias implantadas de seus moradores. A Tyrell Corporation, por outro lado, ergue-se como o templo da criação artificial. Suas câmaras douradas irradiam uma luminosidade que evoca simultaneamente poder divino e decadência imperial. Quando Roy confronta Tyrell nesse ambiente sacralizado, o encontro transcende drama pessoal para se tornar parábola visual sobre criação, responsabilidade e mortalidade. A arquitetura se torna teológica. Estamos testemunhando não apenas um confronto entre personagens, mas um embate entre criatura e criador, materializado através do próprio espaço físico. A trilha sonora é um show à parte. Vangelis funciona como extensão orgânica dessa paisagem urbana emocional. Os sintetizadores, que hoje em dia viraram mais um clichê do gênero, à época não apenas acompanhavam a ação. Eles respiravam junto com a cidade, suspirando com os personagens e chorando com a chuva. A música eletrônica se funde com os ruídos industriais da metrópole, criando uma sinfonia urbana onde melodia e ambiente se tornam indistinguíveis. Cada acorde carrega nostalgia de um futuro que simultaneamente se realizou e se perdeu. Nunca tente transmitir sua ideia para o público. É uma tarefa ingrata e sem sentido. Mostre-lhes a vida e eles encontrarão dentro de si mesmos os meios para avaliá-la e apreciá-la. Quem disse isso? Tarkovsky. Scott seguiu esse conselho intuitivamente, construindo significado através da própria materialidade cinematográfica. Em vez de explicar verbalmente a condição existencial de seus personagens, ele a torna visível através de cada elemento que é mostrado na trama. As memórias implantadas de Rachel ganham peso emocional através de objetos físicos. Fotografias amareladas, piano de cauda, unicórnio de papel. Scott compreende que memória não é apenas informação mental, mas experiência sensorial. Por isso, essas lembranças fabricadas se materializam através de texturas, cores, sons, etc. A fotografia desbotada, por exemplo, não é apenas uma evidência de um passado inventado. É a âncora emocional que torna esse passado real através da crença e da repetição. O modelo que seria puramente dado como estilo para contrastar, aqui ganha um significado narrativo real, palpável, e por isso engaja muito mais o leitor, muito mais o espectador, muito mais aquele que está mergulhando na narrativa. Essa compreensão se estende à própria construção visual do filme.
Por exemplo, nós não estamos aqui interessados em criar um futuro limpo e asséptico, como muitas ficções científicas fazem. A Los Angeles de Blade Runner é suja, densa e claustrofóbica. Fumaça industrial obscurece o horizonte, lixo se acumula nas ruas, a chuva ácida corrói as superfícies urbanas. Esse futuro não representa progresso, representa consequência. E essa consequência se torna visível através de cada textura, cada cor, cada jogo de luz e sombra. O teste Voigt-Kampff, aplicado por Deckard em diversos personagens, funciona como metáfora para o próprio processo cinematográfico. Assim como o teste busca detectar empatia através da observação de microexpressões e reações pupilares, o cinema aqui apresentado e a narrativa visual nos convida a ler as emoções através desses detalhes visuais. Um reflexo numa janela, uma sombra que se move, uma cor que se intensifica. A câmera aqui se torna um instrumento de investigação emocional, tanto quanto o aparelho de Deckard. Quando Roy Batty profere seu monólogo final, que eu já tenho certeza que vocês devem ter visto inúmeros vídeos falando sobre o quão bem feito ele é, o que é um fato, ele fala sobre momentos perdidos no tempo como lágrimas na chuva. Isso daqui não é só uma poesia barata, ele está verbalizando o que toda a construção visual do filme já havia comunicado através de sua linguagem própria. Consciência e mortalidade são indissociáveis. A beleza aqui reside na transitoriedade, e essa verdade se torna palpável através da própria chuva que cai sobre o rosto do replicante enquanto ele fala. No caso, nós temos um texto que se funde com a textura, a palavra com a imagem e o conceito com a sensação. O estilo, enfim, não compete com a narrativa. Ele a enriquece, a amplifica, a torna mais profunda e ressonante. Essa é a diferença entre o cinema que simplesmente registra histórias e o cinema que as transforma em experiências sensoriais e emocionais completas. Blade Runner permanece influente décadas depois de seu lançamento, não apenas por suas ideias sobre humanidade e tecnologia. E o seu estilo narrativo, por si só, não é nada muito diferente daquilo que estamos acostumados. Mas aqui é a maneira específica como essas ideias ganham forma através da linguagem cinematográfica que chama a atenção. Scott compreendeu que o futuro não é apenas um tempo, é um sentimento. E esse sentimento pode ser esculpido através de luz, sombra, cor, som e movimento, criando obras que habitam nossa memória muito além de seu tempo de duração. O verdadeiro poder do cinema reside nessa capacidade de transformar o visível em inesquecível, de criar significado através da própria materialidade das imagens em movimento. Quando isso acontece com maestria, como em Blade Runner, o resultado transcende entretenimento para se tornar arte. E a arte, como sabemos, possui a capacidade única de nos mostrar verdades que não sabíamos que estávamos procurando.